para você, telespectador internauta, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E nesse ano de Copa do Mundo Feminina, a gente não poderia deixar passar em branco um bate-papo com o Rogério Marques. Ele que é professor de Educação Física e presidente do Instituto Estrela de Guarulhos, que é todo envolvido ali com futsal, futebol. Isso, gente, no finalzinho da década de 90, já faz tempo. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Rogério. Olá a todos, tudo bem? Prazer em fazer parte do programa e falar um pouco de futsal e futebol feminino, né? É isso aí, né? A gente está no momento certo para falar sobre esse tema, né? Com essa visibilidade da seleção brasileira de futebol feminino, né? E agora, no seu caso, eu sei que você começou ali o seu envolvimento com futebol, não exatamente pelo futebol, mas pelo futsal. Queria que você explicasse para a gente como que nasceu a sua paixão pelo futebol de salão. Começou na década de 90, né? O futsal naquela época, o futebol ainda estava engatinhando também nessa época, né? Tinha, mas não era tão visível, né? Assim, a gente combateu o preconceito, né, que naquela época não tinha espaço para as mulheres, né, e conseguimos montar um trabalho em torno de 1999 com a equipe sub-20, né, que chegou em 2000 disputando a Federação Paulista o Campeonato Metropolitano. Certo. E você também tem essa formação, né, em educação física. Conta pra gente, né, a paixão pelo esporte veio antes, veio depois, né, que você começou a jogar futsal. Conta um pouquinho como que foi essa ordem aí na sua vida. Então, eu comecei a jogar futsal tudo, aí eu tive um problema de joelho, tudo, aí eu tive que parar. Aí eu entrei na formação de técnico, né? Aí vem um grupo de meninas me pedirem para montar um trabalho, aí os fundadores, o Binho e o Joel, a gente topamos a ideia, né? Aí montamos a equipe tudo, entendeu? Aí eu fui fazer na época não tinha a regularização da modalidade, eu fiz um curso de técnico, né? Eu fiz um técnico na federação, e depois fui fazer educação física, administração e marketing esportivo, fui me especializando, né? Até surgiu o Estrela de Guarulhos, né? Em 1999, com a fundação dele, específico para o esporte feminino, né? Exatamente no ano de 1999, uma coisa que chama a atenção da gente, né, é que a seleção brasileira, ela foi a terceira colocada da Copa do Mundo daquele ano, né? Então, assim, já começou ali uma movimentação, um destaque para o futebol feminino. Mas eu queria saber, quando você, né, e os seus colegas ali, né, o Dinho já decidiram apostar, né, no futsal feminino, vocês encontraram muitas dificuldades, muito preconceito? Conta um pouquinho para a gente como que foi esse início. O início dos anos 90 era difícil, o poder público não via o futsal feminino naquela época, o futebol feminino naquela época, né, com apoio, né, as empresas também vinham com maus olhares, e na época, quem bancou muita equipe fui eu, né, praticamente eu junto com os fundadores, né, aí montamos uma equipe, assim, tinha bastante dificuldade, os pais não deixavam participar, tinha em casa conversar com os pais, tudo, era uma dificuldade tremenda. Hoje as meninas estão com mais tranquilidade, né. Inclusive, naquela época, você está falando até da seleção terceira colocada, nós tivemos o prazer de ver Cici do Amor, que é a Cici, né? A Tafarel, que hoje é técnica da seleção norte-americana, né? Jogamos contra elas tudo, né? E tivemos o prazer de ver elas levarem aquela terceira colocado, né? Não podemos deixar de citar também Romeu Castro, né? Que é um dos caras também fundador daquela época, a Maria Cristina da Sabesp. Então, a gente deu uma linha da velha guarda, né? Que a velha guarda também já está praticamente quase indo embora, né? Aí, guardando a geração, essa geração nova que está tendo mais facilidades do que aquela época, né? Não, com certeza. E eu queria saber, por exemplo, nessa época que vocês montaram, né, o time, tinha outros times aqui em Guarulhos que disputavam campeonatos de futsal? Como que era ali, como que era o mundo do futsal aqui em Guarulhos, em São Paulo? Como que tinha muitos times para vocês jogarem, enfim, treinarem? Vamos lá, naquela época em Guarulhos tinha bastante time de várzea, as meninas, os catadão tudo jogando, né? Mas tinha muito, que eu digo assim, tinha 7, 8. E no futsal aqui em Guarulhos,
tinha praticamente da categoria que eu trabalho, nós somos o pioneiro no sub-20, 17, 13, tudo. O principal tinha bastante, né? Quanto à federação, existia naquela época 8 equipes, né? Sabesp, Marvel, Juventus, Aerosport, Estrela de Guarulhos, Salgueiro, Ponte Preta e Juventus, e tem mais um que é o Paulistano. Eram essas 8 equipes que estavam. Tinha trabalho antes da gente, que começou lá para os anos, lá para 81, 88, mas aí era um futsal mais assim, de clubes, né? Tipo, eu não vou lembrar agora. Agora eu vou ficar devendo, depois eu passo a informação, tá bom? Não, tudo bem. Bastante, né? Vocês começaram com o futsal em 1999, né? E depois ampliaram para o futebol de campo. Em que momento que isso aconteceu e por que vocês decidiram ampliar, mudar um pouquinho ali o foco, né? Que era só no futsal e passou também a atender o futebol de campo? Então, isso aconteceu no ano de 2006, né? O campo, né? Vamos pedir das meninas, tudo. Aí a gente vamos arriscar o campo. Inclusive, na época, tivemos apoio do ex-presidente do Flamengo, Edson Davi, tudo, né? Edson Davi, né? Aí mandamos nosso primeiro jogo de campo no Campeonato Paulista organizado pelo Estado, lá no Antônio Soares, né? Aí jogamos a partida, tivemos uma quarta colocação, tudo lá, de 15 equipes, né? Mas estava dando pontapé inicial por Estrela disputar o futebol feminino naquela época, que também eram poucas equipes também, estava engatinhando, né? Inclusive, até daquela época que saiu o Tamires Dias, né? Que vocês conhecem, né? Lá lateral direito, que joga até na seleção, foi uma cria nossa do Estrela de Guarulhos, que começou com 15 anos aqui. Outra coisa importante, né, que você comentou para mim, que a estrutura naquele momento do futsal era difícil, né? E vocês, eu vi que foram a primeira equipe, ou o primeiro clube, né, a se cadastrar na Federação Paulista de Futsal. Então, quer dizer que vocês participaram da fundação da federação? Contam também isso para a gente. Eu fiquei curiosa para saber, né? Porque você falou, olha, tinha muito poucos times. Como que foi isso? Não, a Federação Paulista, ela é fundada nos anos 50, né? Então ela já mexia com futsal masculino e tudo. O feminino, a gente tinha outras equipes que disputavam. Nós entramos 3 anos depois, né? Então vamos dizer que aqui para Guarulhos nós somos o pioneiro, porque a gente tinha que filiar a Liga Guarulhense de Futsal, né? Para ser filiado junto à Federação Paulista, né? Então, nós somos pioneiros na cidade de Guarulhos, na categoria 20 para baixo, de federação para disputar, tá certo? Então, a federação, ela já é mais antiga que a gente, ela já é mais bisavô nossa, né? Então, na verdade, ela é antiga para o futebol masculino, mas para o futebol feminino, não. É a mesma federação, só que a entrada de clubes aí, vocês foram os primeiros da lista a se filiar para o futebol, aliás, o futsal feminino, né? Os primeiros da cidade de Guarulhos, porque a competição lá de Guarulhos, porque ela já existia lá desde 1900, vou falar mais, dos anos 80. Dos anos 80 ela já existia, entendeu? Certo. Mas não era daquele jeito, tudo, era um outro formato, os anos 80 era bem pior que os anos 90, entendeu? Que existia até proibição de jogar futebol, entendeu? Futebol que os governos militares da época achavam que o futebol não era para mulher, tinha umas coisas lá que falavam que era prejudicial à mulher. Isso foi de 1941 até 1979, né? Foram 38 anos de proibição para as mulheres jogarem futebol, né? Poxa, que coisa! E você acha que a gente conseguiu, vamos supor, correr atrás desse período de proibição? Porque hoje a gente está assistindo os jogos aí, acabaram de passar os jogos da Copa do Mundo Feminina, e a qualidade técnica é excelente, né? Assim, de todas as equipes. As mulheres conseguiram correr atrás desse prejuízo de 38 anos? Olha, assim, dos anos 90, as mulheres aqui, elas tiveram o empoderamento delas, começaram a buscar seus direitos, tudo, né? E comparando as coleções de hoje, elas conseguiram espaço, conseguiram tudo, inclusive a Aline Pellegrini, que é diretora, que é ex-jogadora, que é diretora da CBF, tudo, né? E a Tatiane, que comanda o futsal, a CBFS, os campeonatos da Liga, tudo, conseguiram. Mas você sabe,
Quando se consegue tudo, é o que aconteceu com a Copa do Mundo, né? Elas tiveram estrutura. Só que com estrutura, com apoio, vem também as cobranças, e elas foram cobradas como se fosse masculino, né? Então é complicado isso. Então, que eu falo, quanto mais estrutura, mais apoio, seja no esporte, mais situações de cobrança vai ter. É que eu falo. Eu penso o seguinte, falam assim, a mulher tem que ser só exclusivamente do futebol feminino, eu sou contra isso. Eu acho que nós temos que ter capacidade, temos que ter empenho, seja homem ou mulher. Veja o exemplo, a técnica da seleção da Inglaterra vai assumir uma das principais seleções masculinas do mundo, que é a seleção inglesa de futebol masculino. Então, eu acho, tanto a mulher como o homem tem espaço, tá certo? E é o que eu sempre falo. A mulher hoje, o homem ele tem técnica, a mulher tem a tática, tá certo? Então a mulher é um pouco mais coletiva e o masculino individual. Então é a característica de cada um, entendeu? Mas eu acho que o espaço das mulheres estão sendo preenchido tudo, tá certo? Eu só tenho a questão de ser contra, de falar, mulher tem que se unir ao masculino feminino que fala, e o masculino tem. Não é, se a mulher tiver capacidade, ela tem que assumir onde ela tiver, onde ela quiser, entendeu? Então, é o que eu falo, capacidade, estudo, gerência, essas coisas. Então é isso importante, porque hoje existem mulheres vereadoras, mulheres deputadas, no poder, tudo isso aí é tudo relativo. Para mim é uma besteira. Então tem que ser tudo é igual. Então dá para ser no futebol, seja o que for, todo mundo tem seu espaço de igualdade. Na verdade, esse espaço ele tem sido conquistado também por meio de leis, né? Agora, todos os clubes da primeira divisão do masculino têm que ter ali sua equipe feminina, né? Isso é uma pressão que existe dentro do futebol para que as mulheres ganhem espaço. Isso não tem acontecido de uma maneira muito natural. Nos últimos anos tem que haver uma pressão externa mesmo, né? Parece que agora, a partir de 2027, todas as categorias, né? Todos os grandes clubes, enfim, de diversas categorias também do futebol masculino vão ter que ter a sua equipe feminina. Isso para dar, sim, um espaço e uma estrutura melhor, né? Porque até outro dia era difícil de se pensar num campeonato, né, paulista feminino e depois um campeonato brasileiro. Hoje já tem o campeonato paulista, bem forte, inclusive, né? Está ganhando força a cada ano. Mas não era uma distribuição há alguns anos atrás assim tão igualitária, né? Ainda não é, mas melhorou bastante. Então, deixa eu complementar para você uma coisa. Hoje existe no futebol o tal do business, tá certo? Então, você tem o business, o clube ele vai querer lucro. Então, no masculino, por exemplo, você pega qualquer menino, todo 16, vai formando tudo aí, você vende por milhões, tudo aqui. O feminino, não. Essa lei, ela foi muito importante, sim, para desenvolver, mas eu gostaria de ver num futuro próximo as equipes de masculino, tudo aí, seja de camisa ou não, elas fazerem de livre e espontânea vontade, porque a gente vê uma situação que aqui no Brasil é lei. Tem na Espanha, lá a Liga, por exemplo, que lá os clubes, lá, tanto no masculino e feminino, tem projeto. Por exemplo, venderam só para citar um exemplo, um jogador feminino aí, o Barcelona comprou, não lembro de onde agora, pagou milhões. Então, veja só, hoje os clubes têm que ter consciência, não é somente camisa. Por exemplo, tem os clubes, mas quem desenvolve bastante o futebol e o futsal feminino é entidades, associações, junto com a prefeitura toda. Então, eu acho o seguinte, na minha opinião, não precisaria ter lei. Eu acho que o pessoal devia dar o espaço, tudo, porque se tudo a gente for botar lei, tudo, vai chegar um momento, por exemplo, eu vou pegar um clube, vou jogar aqui o Flamengo de Guarulhos, tá certo? Ele, por exemplo, ele gasta a folha salarial dele lá de em torno de R$300 mil. Como é que, por exemplo, ele vai gastar mais 300 mil para gastar com um patrocínio? Tem dificuldade, tá certo? Então, a gente tem que enxergar uma coisa, montar o trabalho todo, ver, entendeu? E o clube montar. É legal, é importante essa situação do nosso presidente da CBF, obrigar, porque obriga os outros clubes a enxergar mais o esporte feminino, mas eu espero que dê certo. Mas muitos clubes aí, se for pegar, por exemplo, como eu falei agora, 300, aumentar mais, onde que eles arrumam recurso para isso? Então é muito complicado. Também nós estamos vivendo uma situação de crise e tudo, né? Eu espero que dê certo. E o caminho dos caras é buscar parceria com uma entidade como a nossa para desenvolver o futebol. Para mim é maravilhoso quando tem essa vez, para mim é ótimo. Só para a gente complementar, né? A ideia, nesse momento, só os grandes clubes eles têm essa obrigação de manter os times, né, as equipes femininas. A partir de 2027 seriam as outras divisões, né? Os clubes menores. Posso complementar sua informação?
Hoje, na Federação Paulista de Futebol, existe um regulamento que eles colocaram. Quem tem principal feminino é obrigatório ter categoria de base, né? 17 ou 15 ou 13 para disputar as competições, né? Então, uma forma que a Federação Paulista criou para poder estar de futebol, né? Para poder ter obrigatoriedade de ter as categorias de base, né? Porque, por exemplo, posso ter a base. Hoje, por exemplo, o campeonato maior de sucesso que começou na Federação é o Sub-17, né? Mas o Paulista hoje já está sucesso, então a federação nossa aqui, ela fez um trabalho legal, e São Paulo, ela está sendo referência nas competições, né? Poxa, que legal. E a gente vai saber mais sobre as conquistas aí, né, do Instituto Estrela de Guarulhos, mais no próximo bloco. Você que está acompanhando a gente, não saia daí, porque a gente volta já já. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o educador físico e presidente do Instituto Estrela de Guarulhos, Rogério Marques. Rogério, a gente estava batendo um papo sobre, né, os grandes clubes, sobre essa necessidade de incluir o futebol feminino. Eu queria saber, por exemplo, né, com relação ao Instituto Estrela de Guarulhos, hoje, né, quais são as categorias de futsal e de futebol feminino que vocês oferecem aí? Como é que faz para a pessoa ingressar no Instituto? Conta para a gente. Bom, hoje nós trabalhamos com a categoria no futsal sub-12, sub-14, sub-16, 18 e 20, né? E no campo a gente trabalhamos o sub-17. Para ingressar no Estrela, basta entrar em contato no WhatsApp do Estrela de Guarulhos, né? Ou nas redes sociais, entrar em contato e a gente traz fazer um trabalho. Por exemplo, atualmente hoje nós temos 70 meninas, tudo, e por unir dos destinos, tudo da região lá de Pimentas, tudo da região onde a gente tem sempre um foco, né, para buscar, mas só procurar a gente, buscar, mesmo que a menina não tenha aqui a noção de bola tudo aí, mas a gente trabalhamos com a formação da atleta, né? Porque é importante a gente revelar, porque hoje em dia o pessoal não está revelando mais atleta, está querendo pronto e fica jogando pronto. Então, o que acontece? A missão nossa aqui pela cidade de Guarulhos é buscar os talentos na cidade. E assim, vocês têm a sede aqui em Guarulhos onde, né? Onde que vocês jogam? Quais são os campos que vocês utilizam para treinamento? A nossa sede está no Jardim Bom Clima, né? E a gente realizamos treinamento no ginásio Fioravante Ervolino, cedido pela Secretaria Municipal de Esporte, né? E pelo Celotal, cedido pela Secretaria da Educação, né? E o campo, a gente realiza um treino no Cícero, onde tiver espaço para Cícero, De Carlos, ou outro campo em disponibilidade da cidade, porque nosso maior problema na cidade é a nossa infraestrutura, né? Porque o pessoal não pensou que a cidade ia crescer tanto e esqueceram de deixar espaço para a gente, né? Então a gente procura onde tem viabilidade, mas nosso ponto fixo mesmo está no Fioravante Ervolino e o Céu Ottawa. E até aqui a gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar, né? Que vocês conseguiram títulos importantes aqui. Vou dar uma olhada na minha colinha. Foi campeão estadual de futsal na categoria sub-20, né? E sub-17 nos anos de 2011 e 2012. A categoria sub-20 foi campeã da Taça Brasil de Clubes, né? Em 2012 e também foi campeã dos Jogos da cidade de São Paulo no ano de 2011, né? Uma sub-20 vitoriosa. Inclusive, você é o técnico de futsal, ou era o técnico de futsal da sub-20 naquele momento, né? Conta pra gente. Então, esses títulos foram conquistados aí com um trabalho, com meninas que se propuseram na época, né? Tem até para trás, é o que eu falo, gerações vem gerações, tem meninas aí que bancava a despesa, ainda continua, né? Porque ainda tem que melhorar tudo, mas conquistamos bastante títulos, tudo aí, entendeu? Os Jogos da Cidade, tem um torneio internacional que conquistamos em Suzano também, tem bastante títulos sim, entendeu? Então é um trabalho que tem muitas meninas que passaram por aqui, nosso entorno mais ou menos desses 23 anos de Estrela, passaram mais ou menos aqui, já estava até vendo 4.500 meninas aqui já pelo Estrela. Nossa. Uma formada jogadora, formada uma profissão, tudo aí. Então, a gente temos uma situação até legal, entendeu? Bastante gente.
A Tamires Dias, né, que é a lateral ali do Corinthians e também da Seleção Brasileira de Futebol, também passou pelo Estrela de Guarulhos? Passou, começou com a gente tudo aqui, eu não lembro o ano certinho aqui, mas passou com a gente, jogou na categoria 15 da Federação de Futsal, depois foi fazer, então ela passou assim aqui, foi uma ex-atleta nossa, com orgulho que nós temos lá. Nós também temos a Emily Marcondes, que passou aqui, que foi a vice-campeã, que está jogando na Espanha hoje, a Giovana Oliveira, que é cria de Guarulhos, está hoje jogando no Japão, né, andou também depois da seleção. Deixa eu ver, a Cíntia também, mais lá atrás, dos anos 90, hoje é auxiliar técnico do São Paulo, né? E isso, a Cíntia Rodrigues, né? Então, temos vários talentos aí que passaram e foram, tá sendo em destaque, né? Mas a Tamires é a, sombra de dúvida, mais destacada de todas, que está bastante tempo na seleção tudo, né? Isso, né? Acabou de participar da Copa, né? Uma lateral, assim, muito atuante, né? Enfim, todos os... ali aqueles momentos que a seleção está ali montada para poder fazer um ataque, ela tem uma atuação super importante, né, na seleção. Sim, com certeza. Então, outra coisa, né, você estava falando para a gente da dificuldade de estrutura, não aqui só da cidade, né, mas do futebol. A gente queria saber como que o Instituto Estrela de Guarulhos ele faz para sobreviver em termos de recursos mesmo, né? Quais são as fontes de recursos, se vocês têm ajuda aí do governo do estado, da prefeitura, como é que funciona? Vamos lá, a gente aqui, como eu também sou formado em administração e marketing esportivo, eu tenho uma expertise de fazer projetos, né? Então, a gente vai ao governo federal, apresenta projeto, vai atrás dos deputados pedir ajuda, né? Nós temos atualmente, junto à Secretaria de Esporte, que a gente vencemos um chamamento público, né? Com o futsal feminino, tá? Nós já tivemos o governo do estado, parcerias, né? Hoje, por exemplo, nós já tivemos junto ao poder público, contando federal tudo, 15 convênios, tá? E todos aprovados pelo Tribunal de Contas. Então nós temos uma ajuda assim do poder público, né? O poder público, pelo menos quando a gente vai conversar tudo, ele se sensibiliza tudo, abre o chamamento público para a gente ter a coisa, mas tudo legalizado, tudo, né? Os patrocinadores também a gente temos aí, eu vou citar, por exemplo, a escola, por exemplo, tem uma escola de bolsas, doação, tudo, né? E ultimamente também, agora nós temos no cadastro da Nota Fiscal Paulista para poder fazer a arrecadação, tudo para repassar para o trabalho do futsal e o futebol feminino. Tanto que aqui, né, aqui as referências que a gente tem, as informações, é que vocês foram declarados, né, uma instituição de utilidade pública, tanto pela Prefeitura de Guarulhos, né, por Guarulhos, pelo governo do Estado de São Paulo, também foram reconhecidos como instituição cultural, né, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado. Participaram também, né, do projeto Estrelinha do Futuro, né? Isso foi no ano de 2012, né? Isso se mantém, né? Esses investimentos, esses incentivos, eles se mantêm até hoje? Vamos lá. Esses certificados são importantes porque dá credibilidade. Vamos dizer que os governos são fiadores são após o projeto. Tanto que a gente não cobra nada mesmo para não participar do projeto, né? Então, o que acontece? A utilidade pública estadual, a utilidade pública municipal, o certificado de registro do Estado de São Paulo é importante para você ter os convênios, tudo. Se não tem, você não vai. Essa da cultura foi uma coisa inédita, aprovamos tudo, né? E é uma entidade que, só tem, como é que fala, é muito difícil tirar. Então, os certificados que a gente temos aí, tudo de batalha, tudo, inclusive eu tenho um lá em São Paulo também, no município, eu sou reconhecido como entidade municipal do terceiro setor também tem. Então, a gente temos esses certificados para buscar recursos. Se mantém, está todos atualizados, não tem problema nenhum, e já estão buscando um outro, que é o certificado 18 do Ministério do Esporte, né? É um certificado de reconhecimento do esporte, tudo, e logo mais também já estamos anunciando ele também. Que bom, né? Que bom. Isso ajuda realmente vocês a apostarem cada vez mais, tanto no futsal quanto no futebol feminino. E vocês também têm uma participação importante, né, no futebol inclusivo, né? Organizaram e também coordenaram o 12º Campeonato Paulista de Futebol de Amputados, que aconteceu aqui em Guarulhos, né? Fala um pouco para a gente sobre
esse trabalho que vocês têm, né, de inclusão. Conta para mim como funciona. Esse trabalho é novo, né? Ele existe desde 2021, né? Idealizado pelo professor Rafael Calazans, né? Eles nos procurou e a gente teve uma missão de fazer um trabalho junto, né? Além do Campeonato Paulista, a gente trazemos de forma inédita, agora no mês de julho, a Copa do Brasil de futebol de amputado, né? Onde se reuniram 5 equipes do Sul e Sudeste, né? E o campeão foi o Assama, né? Com a participação de uma equipe do Rio, uma equipe de Santa Catarina, uma equipe de Goiás, uma equipe do Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, um cara vai ficar bravo comigo lá, Mato Grosso do Sul, né? E a gente idealizamos tudo e agora nós estamos com pretensões de disputar a Série B do brasileiro, tudo, né? E importante, a gente agora, a partir de 1º, fomos convidados a participar da inauguração do CT, do primeiro CT de amputado do Brasil, né? Pelo governo do Mato Grosso do Sul, né? Então nós estamos fazendo a correria, tentando correr com as coisas, né? Para ir para lá. Então nós vamos inaugurar um CT lá, convido o governador do governo do Mato Grosso do Sul, uma coisa que até me surpreendeu tudo, de pouco tempo de trabalho que nós estamos fazendo junto com o Rafael Calazans lá no futebol de amputado, né? O Brasil ele tem sido uma referência, né, por exemplo, né, nos esportes paralímpicos, tem conseguido resultados tão importantes, então a gente sempre se surpreende, né, com os esportes inclusivos, né, eles sempre estão trazendo aí muita alegria e estão se desenvolvendo muito rápido, né? Você sente isso também com relação ao futebol de amputados? O futebol de amputado foi um negócio até interessante, né? Me lembrou lá nos anos 90, lá, quando a gente estava brigando pela inclusão do feminino o reconhecimento do feminino, o futebol de amputado, está acontecendo a mesma coisa, a inclusão, está aparecendo tudo, o pessoal vindo, o pessoal, quando fala, inclusive tinha alguns programas aí, o pessoal fica até espantado, é uma forma que a gente, quando a gente está cansado, né, mostrando, eu falo, pô, será que eu estou no caminho certo? Aí a gente olha aquelas pessoas jogando futebol, uma perna, vencendo a vida tudo, tá certo? Então, o que acontece? A gente se motiva mais e mais ainda para buscar e lutar mais, entendeu? Porque as dificuldades são grandes, tenho mais pessoas de contra do que a favor, a gente tem que convencer tudo, tá certo? Ter paciência, até a pessoa falar, não, você tem razão, entendeu? Mas é uma forma. E hoje, né, estou numa situação depois da pandemia, as pessoas hoje estão muito mais, assim, restritivas, mais defensivas, né? Então a gente está numa luta. E o futebol de amputado me lembra muito isso da luta que nós tivemos com as mulheres também, junto com as mulheres nessa época, né? E tem outra informação que eu achei bem interessante, né? O Brasil é um dos candidatos a sediar, né, a Copa do Mundo Feminina de 2027. E eu queria saber o que você acha disso, né? É o momento do Brasil se tornar sede da Copa do Mundo Feminina? Não é o momento? O que isso pode trazer para o futebol feminino, inclusive para vocês? Sinceramente, quando essa pergunta me fizeram, é viável o Brasil trazer a Copa do Mundo masculino em 2014? É viável, porque ela torna o seguinte, já temos, agora eu vou respondendo das mulheres, é viável, nós temos uma estrutura já montada aqui, já não vai gastar nenhum tostão com isso, tá certo? Para o futebol feminino é importante que aí saia um pouco daquele negócio, é obrigado aí os clubes com essa novidade, vai querer investir, vai querer ser o time do futebol feminino, as empresas talvez se comecem a interessar tudo, e torcemos para quê? Para aquilo de aconteça ter um legado junto à Copa do Mundo. Eu apoio sim, eu acho que uma boa iniciativa, e o Brasil precisa ter eventos no Brasil, eventos que possam ter legados, tá certo? E eu acho que uma Copa do Mundo 2027 aqui no Brasil torna o Brasil mais espontâneo para poder investir nas mulheres, as empresas virem ter um pouco melhor estrutura e ter vamos falar assim, um pouco mais de carinho com as mulheres no futebol também tudo. Ainda bem que a gente ficou preocupado depois da repercussão da eliminação de ter muita cobrança, pelo menos o pessoal pegou leve e tudo, né? Mas assim, eu sou a favor, assim, pra gente é muito bom cair o poder público, o terceiro setor, as empresas, tudo, vão começar a enxergar mais que o feminino, torcendo que aumente mais o esporte feminino, o futebol feminino, né? E o poder público também tem uma importância grande, né, incentivar esse ambiente propício para o futebol feminino se desenvolver.
Inclusive aqui em Guarulhos esse ano a gente também não podia deixar de citar, né, que a equipe, né, do Estrela de Guarulhos venceu, né, a Copa Rubi de Futebol Feminino, que aconteceu aqui na cidade no mês de março, até para celebrar o Dia Internacional da Mulher. O que isso significa para vocês? A Copa Rubi foi uma situação inusitada, né? O Tico, que hoje é o diretor de futebol lá, o Tico, o Valtinho, tudo lá, eles estavam querendo montar um campeonato. Eu fiquei um pouco relutante em participar, porque eu tenho uma opinião. As meninas deveriam ter espaço da cidade, tudo aqui, mas pediram a colaboração. Aí montamos uma equipe, né? Só que entramos com uma equipe de 18 e 17 anos para disputar a Copa do Rubi, e surpreendentemente a gente fomos campeões, tudo, né? Então, assim, foi importante para a cidade. Eu espero que a gente tenha contribuído, junto com as outras equipes na Copa Rubi, para daqui para frente outros governos possam estar fazendo, o governo atual, o que vier, que tem eleição no que vem, né? Que possa dar continuidade ao esporte. Por quê? Só que eu defendo uma coisa. Eu já até falei para os organizadores, que a Copa Rubi seja feita até no limite de idade. Por exemplo, lá em São Paulo, existe a Copa Cidade de São Paulo, que a nossa filial vai disputar lá, tá certo? A filial vai disputar a Copa Cidade de São Paulo, tudo com o apoio da matriz, né? Então, o que acontece? Lá vai até 17 anos. Então, acho que deveria estar propício a abrir um pouquinho, fazer 2 categorias, abre um principal e abre uma categoria para poder formar. Tem muita jogadora aqui em Guarulhos, né, precisando de espaço, mas foi importante a iniciativa, ficamos felizes, não pelo fato, pelo título. O título é importante para a gente tudo, mas o importante sim, é o aceitar do futebol feminino na cidade de Guarulhos. Está precisando disso aí, a administração atual, o próprio pessoal da secretaria tem apoiado bastante isso, né? Inclusive, até para informe, a gente disputamos jogos regionais, tá? A gente disputamos bastante tempo, né? 2019 a gente retornamos, né? Antes da pandemia, ficamos em terceiro com jogos abertos, e agora disputamos jogos regionais representando a cidade, levamos meninas da cidade de Guarulhos, tá? Levamos menina de 17 a 15 anos e ficamos em 4º lugar todo lá, tá? As meninas fizeram um bom papel tudo, então a gente está fazendo um trabalho de renovação mesmo do esporte, visando um ciclo de 4 anos aí para poder ter um time bem, conquistar mais coisas aí como foi lá atrás de 2012, né? Nós estamos fazendo um trabalho do zero, né? Que legal. Agora, para terminar o programa, eu queria que você deixasse um recado para as meninas que se interessam por futebol, que moram aqui em Guarulhos, né? Só falar se tem aí algum pré-requisito para elas entrarem fazerem parte do Instituto, e deixar um recadinho para elas também, por favor. Olha, para participar do Estrela de Guarulhos, disputar do futsal, basta entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, ou no Instagram do Estrela, ou no Facebook do Estrela, ou no WhatsApp do Estrela, que eu vou passar o número aqui, 11 9999 81 450, entrar em contato, a gente faz inscrição e participar. E o recado que eu dou para as meninas é que nunca desista dos seus sonhos, tá? Porque o sonho é seu, o objetivo é seu, tudo tem dificuldade, tá certo? O futebol ele pode propiciar uma coisa, ou você vai virar eu falo que é um Y, né? Ou você vai nunca voltar para trás, que atrás não põe, mas ou você se forma jogadora, segue o caminho, vai até o caminho da Tamires Dias, que hoje é da seleção, ou você vai pelo outro, conquista a bolsa, conquista uma coisa e se torna uma boa profissional, uma boa cidadã, né? Que é isso importante, né? Porque hoje nosso Brasil, nossos jovens estão precisando mais de incentivos, confiança, tudo, né? E assim, nunca desistir, porque nossa juventude hoje já está ligada ao WhatsApp, rede social, tudo, e esquecer um pouco da parte esportiva, da parte vivência mesmo, tudo, né? Sair um pouco disso, mas as portas estão abertas aí em 5 instantes, qualquer menino que se interessar. Legal, parabéns pelo seu trabalho, obrigada, né, por você dedicar esse tempo aqui para falar um pouquinho sobre a experiência do Estrela de Guarulhos, e eu agradeço também a audiência, né, o pessoal que está acompanhando, assistindo com a gente, e me despeço de você convidando para a próxima edição do Ponto de Vista. Até lá!